O Estatuto da Criança e do Adolescente, criado em 1990, trouxe uma série de garantias ao público juvenil. Sobre essas garantias, nós conversamos hoje com o Dr. Herbert Alencar, que vai falar um pouquinho mais sobre o ECA. Doutor, antes de mais nada, muito obrigado pela participação, por aceitar o convite e vir conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. É um prazer, estamos sempre às ordens. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem como sigla o ECA, né? Perfeito. O que é o ECA? O que ele representa perante a sociedade? Bem, o Estatuto ele representa trazer garantias e direitos integrais a crianças e adolescentes, independentemente da sua condição social. Então, é uma garantia para todas as crianças e adolescentes. Certo. Agora, quais são essas garantias? O que vem previsto nessa lei criada em 1990? Bem, essa lei ela traz, na realidade, aquilo que foi estabelecido no artigo 227 da Constituição de 1988. Na realidade, ela traz a garantia dos direitos fundamentais, que são direitos à escola, saúde, educação, segurança, ao direito a ter família, todas as garantias sociais e todas as conquistas sociais que o Brasil teve ao longo dos anos. Certo, agora a gente pode destacar, claro que todos são importantes, mas se a gente puder destacar um desses direitos, uma dessas garantias, que talvez seja a mais importante e que não tenham dado tanta atenção ou não dão tanta atenção hoje. Podemos começar, por exemplo, pela educação? Nós podemos, na realidade, dizer que o principal fator que instituiu, que garantiu os direitos, né, é a garantia do direito integral. Quer dizer, a criança ela tem a proteção integral. Né? Então, essa proteção coloca e traz ela como sujeito de direito. Então, tratar a criança e a adolescente como sujeito de direito é o grande marco do Estatuto. Certo. De 1990 para cá, o que se passou a ser feito depois da criação da lei? Qual o principal destaque que a gente pode dar sobre o antes e o depois do Estatuto da Criança e do Adolescente? Primeiramente, foi tratar a criança com igualdade. Né? Então, nós temos uma conquista, na realidade, social, onde a criança, independente dela estar envolvida com atos infracionais ou não, ou ela ser socialmente uma criança abandonada ou não, né, ela tem o mesmo direito e as mesmas garantias. A grande evolução do ECA, vamos dizer assim, foram as conquistas e as proteções, né, quanto ao trabalho infantil e as questões também do abuso que as crianças sofriam, abusos voltados lá para o crime da pedofilia, né? Então, a proteção, na realidade, o grande avanço que se teve nessas conquistas foi exatamente esta proteção. Certo. O que precisa para que a sociedade tire essa imagem de que o ECA protege o adolescente infrator, quando na verdade não, protege a criança desde o início da vida até quando ela adquire a maioridade? Bem, primeiramente nós temos que pensar que o Código Penal, ele na realidade é um ordenamento jurídico que protege, são normas que protegem determinadas condutas, né? Condutas que são tipicamente reprimidas. O Estatuto, ele também trata dessa mesma questão. Então, ele traz na realidade medidas socioeducativas. Nós não podemos falar de punição, que é o grande diferencial que se tem entre o ECA e o Código Penal, né? Então, o ECA, na realidade, ele vai trazer a proteção, né? E nesta proteção, ele vai colocar o jovem infrator, né, em uma condição de socialização, né? Onde ele pode, na realidade, onde ele deve, na realidade, ter ali na instituição, né, todas as garantias dos seus direitos fundamentais assegurados, que é exatamente o que não acontece hoje, né? Nós temos diversas instituições que não cumprem aquilo que o ECA estabelece e também aquilo que o CONANDA, na realidade, traz como diretriz.
Certo, a gente falou um pouquinho sobre a questão da educação, a parte socioeducativa. Na questão da saúde, basicamente se definiram os mesmos direitos, as mesmas garantias que estão na Constituição, ou tem algum diferencial, por exemplo, na parte em que uma criança é vítima de algum abuso sexual, alguma situação nesse sentido? Sim, nós temos um avanço. Qual é o avanço? É tratar e receber esta criança com prioridade. Então, ela tem prioridade em todos os serviços públicos, seja na saúde, educação, segurança pública, né? A criança ela tem prioridade, ela está à frente de qualquer outro cidadão, né? Então, a sociedade e as autoridades como um todo, nós devemos sempre analisar essa criança com prioridade, esteja ela envolvida em atos infracionais ou não, porque nós temos garantias de direito de forma ampla e irrestrita. Certo. Na parte da segurança, qual que é o principal diferencial? Na segurança, o principal diferencial que o ECA ela tirou apenas essa responsabilidade apenas do Estado. Ela levou essa responsabilidade para a família e para a sociedade como um todo. O artigo 227 da Constituição e o artigo 1º do ECA diz o quê? Que sociedade, família e o Estado devem garantir com prioridade o direito da criança e do adolescente. Certo. Vamos deixar para o último bloco essa questão dessas alterações que são sempre tão discutidas, tão debatidas e que dividem tantas opiniões sobre essa questão de saúde, educação e segurança. Ao longo desses 25 para quase 26 anos, com toda a mudança que acontece na sociedade, deveria, na opinião do senhor, acontecer alguma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente? Deveria ser criada alguma lei que mudasse, incluísse alguma novidade para garantir esses direitos dos jovens? Bem, o ECA ele é conhecido internacionalmente como um conjunto de normas jurídicas moderna, né, e que traz toda a evolução de garantias de direito, né, de parâmetros, atendendo parâmetros internacionais. Então, o ECA ele é reconhecido mundialmente como uma ferramenta jurídica, né, capaz de trazer essa proteção integral, né, de forma ampla e restrita, assegurando esses direitos fundamentais, no qual nós ainda não temos no Brasil ainda a sua aplicação em sua totalidade. O que nós precisamos, na realidade, é ter essa ferramenta mais diluída, mais colocada de forma a trazer o conhecimento, né, social, né, das diversas camadas sociais que nós temos. E não apenas ficar restrito a determinados públicos, né? Então, nós temos, na realidade, uma discussão muito grande em relação ao ECA, porque só se enxerga o ECA pela parte das medidas restritivas de direito ou de liberdade, né, que são as medidas socioeducativas. Não, nós temos ali diversas outras garantias, inclusive a responsabilização das instituições, né, quando ela não cumpre aquilo que a Constituição estabelece. Mas sim, o ECA ele precisa, logicamente, de se ter determinados avanços ainda, né, até mesmo porque nós vivemos uma sociedade do qual essa sociedade se evolui diariamente, mas não no aspecto da redução da maioridade penal, porque quando se fala em alteração do ECA, sempre se imagina a redução da maioridade penal. Não, precisa se ter, na realidade, a concretização do ECA. A grande mudança que a sociedade deve fazer é exigir o cumprimento do estatuto que assegura direitos. Daqui a pouco a gente vai conversar, então, sobre a redução da maioridade penal. Peço só um instantinho para o senhor, para a gente fazer um rápido intervalo. O Saiba Mais vai para um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes. O Saiba Mais está de volta hoje com o advogado Herbert Alencar, falando um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutor, no bloco passado, o senhor, na última resposta, o senhor disse sobre a atuação, o que deve ser feito para que o Estatuto da Criança e do Adolescente possa ser, de fato, não fique só no papel, possa ser, de fato, repassado a toda criança e adolescente. Vamos falar um pouquinho da questão do Estado. Qual o papel do Estado na aplicação dessa lei?
O Estado ele tem como prioridade assegurar direitos. Assegurando direitos, nós falamos em termos de direitos fundamentais. Garantia da saúde, educação, segurança, né? Acesso aos serviços públicos, acesso também à política, né? A criança ela tem o direito, né, de conhecer a estrutura política que o país hoje vive, né? Então a criança ela tem que ter acesso a todas as informações que a inclui no contexto social, né? Então a obrigação do Estado é trazer com prioridade todos os seus recursos, né, para que esta criança, para que a adolescente tenha essas garantias constitucionais tido vamos dizer assim, de primeiro instante, a partir da primeira infância. O senhor disse que a população também deve estar por dentro de toda essa questão da lei. Qual o papel dos pais, dos responsáveis, quando as garantias daquela criança, por exemplo, não são cumpridas como deveriam? Sim, a família ela tem um papel fundamental para o desenvolvimento da criança. O primeiro passo, né, é buscar essas garantias junto às instituições governamentais e não governamentais, né? E quando a família observa que esse direito está sendo infringido por qualquer autoridade que seja, ela deve sim buscar os órgãos de proteção à criança, para que esses órgãos possam imediatamente promoverem ações coletivas, né, ou medidas individuais para que essas garantias sejam asseguradas. Certo. Numa dessas garantias em que há uma violação ao direito da criança, a gente pode ir um pouquinho mudando de assunto, falar da questão do abuso sexual. A gente sabe que, infelizmente, é comum. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em situações como essa? Bem, o Estatuto da Criança ele prevê a proteção, né, e que garante, na realidade, que essa criança ela viva num ambiente saudável. Então, na realidade, qualquer abuso, seja ele sexual, físico, moral, é reprimido no Estatuto, né? Então, na realidade, a criança ela não pode estar em situação de risco. Ela deve ser, tem que ser feito um trabalho preventivo, tirando e evitando que essa criança possa estar em uma situação de risco. Certo. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, por exemplo, algum tipo de explicação, de conscientização da família, como perceber se aquela criança está sendo vítima de abuso sexual ou como aquela criança tentar evitar aquela situação, passando orientações, ou ainda não tem essa previsão legal? Sim, essa previsão legal existe, e existe também, na realidade, um órgão chamado CONANDA. O CONANDA ele é um órgão que estabelece essas diretrizes, né, de proteção, né, que trabalha juntamente com os órgãos de proteção, segurança pública, instituiu os conselhos, né? Então, na realidade, nós temos todo um aparato jurídico e todo um aparato judicial e um aparato social de proteção à criança, do qual vai receber essa criança vítima de abuso, né, para que ela possa ter aí resguardado o seu direito e até mesmo recuperado, né, qualquer dano que ele possa ter, na realidade, tendo sofrido. Certo. Muita gente não sabe, mas municípios e estados têm e muita importância na participação e na prevenção de fatos como esses que a gente vem conversando. Qual o papel dos municípios e dos estados? A gente sabe, por exemplo, que a questão do Conselho Tutelar começa no município, né? O principal auxílio que esse menor pode ter e o mais fácil de se encontrar, né? Teoricamente. Perfeitamente. O Conselho ele é fundamental para a garantia e a proteção da criança. O Conselho, na realidade, ele é o guardião do Estatuto, né? Onde o Conselho ele deve trabalhar de forma preventiva, né? E também de forma opressiva, de forma a tirar essa criança da condição de risco e colocar essa criança numa situação, né, onde ela possa estar devidamente protegida, né? E é fundamental que municípios, estados, né,
possam manter os seus conselhos, né, de forma regular, dando aí todo o conhecimento técnico, todo o aparato, né, necessário, físico necessário para o desenvolvimento dessa atividade, que é em parceria, logicamente, com a sociedade, uma vez que o conselheiro ele é eleito, né, pela população daquela cidade, município ou bairro. A gente sabe que alguns municípios, infelizmente, não têm esse conselho tutelar. Em situações como essa, deve-se procurar diretamente a polícia? Qual o trabalho que deve se fazer após a criança ter algum de seus direitos violados? Bem, primeiramente, é inadmissível que um município não tenha o seu conselho, né? O conselho tutelar, ele é, na realidade, uma obrigatoriedade do município. Garantia constitucional para a criança e garantia estabelecida no ECA, né? Então, a criança, na realidade, ela tem que ter do município e do estado a proteção. E a proteção, ela inicia através do conselho tutelar. E mediante isso, né? Mediante isso, na falta do conselho, por algum momento o conselho tutelar não consiga chegar, aí sim, aí nós temos o Disque 100, que é um número do Ministério da Justiça, que recebe todas as denúncias e aí encaminham para as autoridades e delegacias de proteção. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta a falar então sobre um dos temas mais importantes, a questão da redução da maioridade. Okay. O Sabe Mais vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já. O Saiba Mais está de volta, hoje falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, com o Dr. Herbert Alencar. Doutor, vamos então falar sobre uma questão bem polêmica, não tem como falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente sem falar em redução da maioridade penal. No que isso se enquadra, no que há divergências? Seria possível reduzir a maioridade penal para 16 anos, como diz aquele projeto de lei, na verdade, aquela PEC que está tramitando no Congresso Nacional, ou não? Bem, eu entendo que não. As minhas bases jurídicas, eu entendo que não há possibilidade da redução da maioridade penal. Mas para falar sobre a redução da maioridade penal, nós precisamos, na realidade, andar um pouco no contexto histórico que antecipou o ECA, né? Nós temos, na realidade, nós tivemos em 1927 o Código de Menores, que foi instituído aí pelo grande jurista, que foi pioneiro na proteção, né? Foi um juiz pioneiro na proteção da criança na América Latina, e Matos Melo, na realidade, instituiu a questão do Código de Menores, onde tratou de forma pejorativa a criança, quando instituiu o termo menor. Então, hoje, a sociedade ainda vive esses parâmetros de 1927, onde nós tínhamos um Código de Menores que apenas trazia, na realidade, o senso punitivo, onde separava a sociedade, onde garantia, na realidade, direitos apenas para crianças e adolescentes envolvidos com atos infracionais, né, em conflito com a lei, ou abandonados, onde todos eram colocados no mesmo e tratados da mesma forma, né, e não trazia direitos e não assegurava direitos de forma igualitária a todo o público, a toda criança, a todo adolescente, a todo público juvenil, né? Então nós tínhamos na realidade um código que era separatista, né, socialmente falando. A partir daí, né, foi-se criado algumas instituições que focavam meramente num contexto punitivo, né, onde a criança, na realidade, não tinha direitos. Existia ali a figura do juiz que instituía, né, punições, determinava que aquela criança ou adolescente teria que permanecer sobre a égide do Estado, né, por um determinado tempo, sem observar os seus direitos, né? Então, a partir da Constituição de 1988, quando surgiu o Estatuto, o Estatuto estabeleceu essa garantia, essa proteção, onde a criança passou a ser tratada como sujeito de direito. Então, hoje nós temos crianças e adolescentes que têm direitos, assim como qualquer cidadão.
o Estado não pode tratar de forma diferenciada a criança ou a adolescente e o cidadão maior de 18 anos com uma política social, uma política jurídica diferenciada. Não, o Estado ele deve tratar de forma igualitária. Essa é uma conquista social, é uma conquista de longos anos, né? Se teve diversas lutas sociais desde a República Antiga, vamos dizer assim, né? Passando pelo próprio regime militar e aí agora sim, essa nova república, né? A partir da Constituição de 1988. Então, a questão da redução da maioridade penal, a maioridade penal está assegurada no artigo 228 da Constituição, onde a criança e o adolescente, ele não pode ser punido, né? Ele não responde criminalmente sobre os seus atos. Nós não estamos falando aqui de contexto psíquico, de construção psíquica, de construção da capacidade mental dessa criança de observar se ela tem consciência do seu ato infracional ou não. Nós estamos falando aqui de direitos constitucionais, cláusula pétrea. Então, a partir do momento que esta criança e que adolescente, ele tem esse direito na Constituição Federal, do qual o legislador tratou como direito fundamental, não se pode hoje ser alterado. Então, não podemos falar em redução da maioridade penal. Nós temos que, na realidade, a sociedade ela deve avançar no intuito de concretizar essas conquistas, aquilo que está instituído em todos os artigos do ECA, né, que são as garantias fundamentais. Quando nós falamos que nós não podemos tratar o adolescente, né, de uma outra forma, de uma forma desigual, né, e também não podemos comparar o Estatuto, né, com o Código Penal, porque o Código Penal tem o seu senso punitivo e o Estatuto tem ali o seu senso jurídico assegurado, né, do qual traz garantias, que são institutos jurídicos completamente diferenciados, né? Então, nós não podemos dizer que exista a possibilidade jurídica dessa redução da maioridade penal. Então, essa redução da maioridade penal é um retrocesso a 1927, a Constituição de 47. Quer dizer, nós vamos ter todo um retrocesso social, todo um retrocesso jurídico, né? E vamos estar também, na realidade, fora de todo o contexto jurídico que assegura direitos humanos, que assegura os direitos humanos, no âmbito internacional, nós vamos estar completamente fora de todos esses avanços, né? Então, o Brasil vai estar dando aí passos, né, para trás, né, que não é o caso. Nós temos, na realidade, que avançar. Logicamente, o Estatuto assegurou aí que o jovem infrator, ele deva sofrer uma medida socioeducativa no máximo de 3 anos. Né? Mas se nós observarmos a forma que se aplica esta medida, ela não tem nenhuma, diferença daquele que está cumprindo no núcleo de custódia. No dia a dia, teoricamente é diferente. É diferente. Até mesmo por quê? Porque a criança ela tem, na realidade, o seu tempo, a sua construção de tempo diferenciada de um adulto. Né? O adulto ele sabe precisar exatamente o tempo. Então, eu sei exatamente o que representa 12 meses, né? 24 meses, 36 meses. Né? Isso, para a construção de uma criança, esse período, né? Ele é muito tempo, ele não é pouco tempo. Né? Diferentemente de um adulto. Né? Um adulto, na realidade, ele pode entender que o período de 3 anos na sua vida não vai fazer alteração, não vai ter alteração. Mas para uma criança e um adolescente tem. Por quê? Porque a juventude já vai estar perdida. Né? É exatamente isso, é exatamente essa garantia que o Estatuto da Criança e Adolescente traz. Né? Para que o Estado, para que a sociedade como um todo possa construir cidadãos de bem, partindo do quê? De uma educação, de garantia de direitos. Né? Então, a redução da maioridade penal, ao meu ver, é um retrocesso, né? E
no meu entendimento jurídico, né, e aí eu venho, logicamente, acompanhado da maioria, é uma aberração jurídica, com todo respeito, evidentemente, a todos aqueles que pensam o contrário. Certo. Para a gente encerrar essa discussão sobre um tema tão importante, hoje, diante de tudo que se vê, se diz, se ouve nos noticiários e diante de toda a situação que a criança vive, a criança e o adolescente vivem no país, o ECA é eficiente? O ECA é extremamente eficiente. São normas, é um conjunto de normas jurídicas moderna, socialmente moderna, garante direitos, assegura direitos e responsabiliza tanto o Estado e autoridades quando deixam de cumprir. O que falta, na realidade, é a efetivação do ECA. O Estatuto da Criança deve ser efetivado e cumprido por estados, municípios e a sociedade. A sociedade ela deve repensar quanto à redução da moralidade penal e deve repensar na garantia dos seus direitos, na garantia dos direitos fundamentais, que é assegurado à criança, é assegurado ao adolescente, é assegurado ao cidadão, esteja ele em conflito com a lei ou não. A Constituição Federal, ela trouxe essas garantias e a Constituição Federal, assim como o Estatuto, é um avanço, né, para o nosso país na garantia de direitos. Certo. É um assunto que daria para a gente ficar falando muito tempo aqui, infelizmente. Nós temos só esses 3 blocos para conversar, um tema muito amplo, né, doutor? Mas eu agradeço a participação do senhor, a presença aqui no Saiba Mais. Muito obrigado, estou sempre às ordens. Tá certo. Obrigado. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima.